e faça os lotes com o perfil morfológico e com a sua exigência ideal para cada característica. E isso daí deve ser vinculado tanto com um zootecnista, um técnico e um olho tanto produtivas e tecnológicas para a gente tentar buscar a maior eficiência de qualquer que seja os seus sistemas. Então é isso. Eu estou à disposição a caso alguém tenha alguma pergunta. Muito obrigado a todos pela presença. Eu acho que foi muito enriquecedor nesses momentos de pandemia, mas assistam algumas lives de algumas universidades aí, tem um pessoal da UFV que está fazendo live direto, que eu tenho acompanhado, que é um conteúdo sobre gado de leite muito bom, pessoal da Unesp, da USP, e assim como vocês aí que estão acompanhando também, muitos, o professor me passou essa semana agora, vai ter bastante palestra, bastante conteúdo a ser discutido, ouçam os alunos que saíram, que isso é muito bom a gente ouvir, e não tenham pressa de nada, busque o seu conhecimento de forma paciente, mas nunca deixe de buscá-los. Eu, graças a Deus, tive alguns mestres que passaram na minha vida e que me ensinaram muito, mas agradeço também a meu irmão, que eu acho que a discussão, ela é boa, eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de discutir, sinto falta da sala de aula, conhecimento. Não tenham medo de serem os alunos que discordem, logicamente com respeito acima de tudo, mas quando ele era meu professor, que a gente discutia muito a maior conhecimento e a troca de conhecimento entre o aluno e o professor, isso é muito bom. Então, assim, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de discutir, de discordar dessas discussões, eu acho super, super válido. Então é isso, zootecnia também no YouTube, postei poucas coisas, tem alguns comentários que eu já fiz, alguns comentários que faz parte da avaliação do jurado auxiliar o comentário. E muito obrigado a todos pela presença. Luiz, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar, que eu estou aqui à disposição. Fernando, muito obrigado. Né? Vamos aqui a algumas perguntas aqui e depois eu vou para a sessão de agradecimentos. Né? Okay. O João Pedro Rodrigues, ele fala, o Epimura deve ser usado para avaliar mais de um animal, né? Quando tem somente um animal, é difícil de estabelecer uma pontuação a partir de Epimuras, correto? Cortou. Não é que cortou. Será que a internet dele cortou? Só um minuto, pessoal. Parece que o sinal dele caiu aqui, só um minutinho, enquanto ele retorna aqui para responder as perguntas para a gente.
Alô? Oi? Tá me ouvindo? Sim, voltou. Mais um. Fernando, eu acho que se você quiser desativar o vídeo e ficar só na voz para responder as perguntas, talvez fica mais leve. Fica a seu critério. Tá bem. Estão me ouvindo bem? Pelo menos eu tô. Tá tudo ok, né, pessoal? Então vamos aqui. Não sei se você conseguiu ouvir Não. a pergunta da Pergunta Timuras. foi sobre Faça a pergunta de novo, por favor. Ah, o João Pedro Rodrigues, né? O Epimuras deve ser usado para avaliar mais de um animal, né? Quando tem somente um animal, é difícil de estabelecer uma pontuação a partir do Epimuras, correto? Então, ele está querendo saber se é mais uma metodologia de comparação. Sim, a metodologia da Epimuras é uma metodologia de comparação. Então, a gente utiliza justamente, igual eu falei anteriormente, para comparar contemporâneos, no objetivo de tirar o melhor animal. Mas quando a gente leva para a pista de julgamento, a gente ainda leva esses critérios que a gente busca. Porque quando a gente fala em um animal de corte, eu tenho que buscar a musculatura, que a gente busca no Epimuras também, mesmo sendo comparação. Eu tenho muita dificuldade justamente para fazer o comentário de um animal só. Eu lembro que quando eu tenho pouca experiência, mas em Alagoas agora, quando eu fui por último, o jurado falou assim, você quer comentar? Era só um animal da raça Nelore. Eu tenho mais facilidade, é mais fácil realmente você comparar dois indivíduos. Porque aí você, quando você tem dois indivíduos, você não vai falar as características ruins de um. Você vai enaltecer as características melhores do outro. E quando você tem um animal, você precisa tomar muito cuidado, porque o olhar do jurado vai logo nas características que não as piores características, né? O que vai diminuir o animal, digamos assim, despenalizar. Mas como eu havia falado, a gente tem na nossa cabeça o que a gente deve ser buscado, que não deixa de ser também aquelas características do Epimuras, questão de musculatura, lembrando das peças musculares compridas, musculatura evidente, e a gente precisa buscar estrutura de força também de aprumos, a gente precisa buscar características de precocidade, características de umbigo corrigido, características reprodutivas. Então, são várias características que, quando você vê apenas um animal, você deve ter em mente essas características ideais. Show. Na verdade, a Tayara fez uma pergunta aqui para mim, se vai ter lista. Tayara, eu estou fazendo um controle aqui das pessoas que estão online, mas para ter o certificado, precisa estar inscrito lá no Universo, tá? Eu escrevi aí, quem não se inscreveu, corre lá e se inscreve. O professor Paulo Walter, né, comenta aqui que muitas vezes, no momento da seleção de animais, damos uma grande importância às características fenotípicas, porém esquecendo das condições da fazenda onde eles serão criados. Qual a importância de relacionar a seleção fenotípica com o nível tecnológico da fazenda? Fantástica pergunta, Fernando. Isso aí foi meu professor, né, Boa pergunta, professor. A gente deve identificar justamente naquela questão que eu falei dos sistemas de produção, né, dos sistemas de criação. A gente tem que pensar num biotipo ideal para cada sistema que a gente busca. E aí, fazendo a comparação com a pergunta anterior, em aquelas questões de reprodutores, justamente quando eu tenho um reprodutor só, eu tenho que identificar qual é a característica desse reprodutor que eu vou querer implantar no meu rebanho. Eu quero um tipo mais tardio, um touro um pouco mais estruturado, porque eu vou colocar esses animais a campo, para tirar com um tempo mais tarde. Então, essas características, eu identifico essas características, então, e escolho reprodutores que vão atender. A gente busca, geralmente, animais mais tardios para animais de sistemas mais extensivos, né, onde a qualidade da comida tende a ser um pouco inferior. E os animais mais precoces nos sistemas mais confinados, que a qualidade volumoso e a qualidade de alimentação é um pouco melhor. Ou seja, esse animal é um ciclo muito curto.
nossa pastagem e questões de características também, tanto morfológicas como produtivas, como sexuais. É uma junção de todas elas, né? Não, bacana. Excelente pergunta, excelente resposta. Tá? O Germán aqui agradece. O Márcio José ele faz uma pergunta. Ele gostaria de saber se quanto menor a altura de umbigo é melhor. Não, não necessariamente. A gente busca um meio termo. A gente não quer um umbigo tão pequeno, nem um umbigo um prepúcio tão longo. Se a gente for pensar em animais a campo, a gente deve buscar justamente diminuir esse umbigo. Mas é uma coisa também dita muito do julgamento. Os extremos não são desejáveis. Então, eu não quero um umbigo tão longo, mas eu também não quero um umbigo tão curto. Então, assim, talvez eu diria que um 2 ou 1 naquela pontuação seria o ideal. Show. Giovanni Veloso, parabenizo aqui pela live, bem produtivo, muito obrigado. Sou antigo professor e eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor Paulo pelas pontuais participações super interessantes. Ele te parabeniza, Fernando, realmente excelentes informações. A Laís Brito, se eu não me engano, é nossa colaboradora aí numa revista científica que a gente tem, né? A Laís Brito, parabéns pela live, muito boa mesmo. O Samuel, né? Samuel Henrique. Fugindo um pouco do tema central da live, gostaria de saber com relação à recria de novilhas Nelore. É possível fazer um giro rápido de bezerras que entraram com média de 8 arrobas até um peso de abate com 90 dias a passo, se for bem manejado? Elas entraram com 8 arrobas. Isso. Repete. 8 arrobas, né, até o peso de abate com 90 dias. Olha, deixar elas com 90 dias. Eu, durante a graduação, na verdade, os bovinos eram mestiços, eram frutos de fazendas de leite, e a gente trabalhava com suplementação a pasto. Então, eu trabalhei por volta de uns 12 a 14 experimentos, justamente testando esse nível de suplementação. E aí foram testados vários níveis, desde 0,1 até 1% do peso vivo. E a gente teve machos que conseguiram ganhar até mais de 1 quilo durante o período das chuvas. Numa pastagem rotacionada e com um sistema mais intensivo, digamos assim, de semi-intensivo a intensivo, porque a suplementação, ela era uma suplementação proteico-energética, tanto nas chuvas como nas águas também. Então, assim, a gente teve ganhos muito bons. A gente conseguiu tirar com 1 ano esses indivíduos lá. E essa resposta vai depender da sua qualidade do seu alimento, entendeu? Eu acredito que se essa suplementação, se existir uma suplementação, talvez possa ser que você consiga ganhos satisfatórios, mas vai depender muito da qualidade do seu volumoso. E aí é muita conta para se fazer, né? A gente tem que pensar numa visão mais sistêmica da situação. A 90 dias, esses 90 dias vão ser considerados em estação chuvosa ou estação seca. E aí, a depender da sua qualidade, do seu pasto, entendeu? Esse indivíduo, ele pode ter um ganho de peso considerável, a depender da suplementação e a depender da qualidade da sua... Mas vai depender de muitos fatores. Eu acredito que se a qualidade do pasto for boa, um sistema intensivo rotacional, ele consegue 90 dias um peso bem bom. Show. WP aqui pede para você repetir qual que é o canal do YouTube. Cairosotecnia também, é igual o Insta. Igual o Instagram, A Andrea Franco, qual a importância de se avaliar a circunferência escrotal em bovinos de corte? É muito importante, é um dos critérios a serem avaliados, é a circunferência escrotal nos reprodutores, justamente porque já existem trabalhos científicos comprovando que existem correlações diretas com a qualidade de sistema ou qualidade reprodutiva do animal. Aí vai desde qualidade de espermática,
como questões de testosterona, quanto maior essa circunferência escrotal, mais testosterona possivelmente o animal vai ter, melhor reprodutivamente vai ser esse indivíduo. Show. O João Pedro Rodrigues fala, show, aula 100%, parabéns. Tiago, depois você manda um e-mail pro meu, tá? Eu vou digitar meu e-mail aqui. É um caso específico de um aluno que não conseguiu fazer a inscrição. Renato, fiquei satisfeito demais com a live. Natália, parabéns, muito boa live. Isabela, parabéns, ótima live. Renato, fala aqui, ó. Consegue ganho de peso diário de 1,6 por dia no período chuvoso com volumoso de qualidade? Depende muito do animal. Isso se for em machos, a pasto, eu acho difícil. Mesmo com um sistema extremamente bem tecnificado. Igual eu falei, nos trabalhos que eu acompanhei durante minha graduação, a gente conseguia 1 quilo, 1,2 kg no máximo, eu acho que nem chegou a 1,2 kg. Eu lembro que 1 quilo a gente conseguia ganhar, os animais conseguiam ganhar no período chuvoso. Mas 1,6 é muito. 1,6 a gente busca no confinamento, né? É a média. É complicado. Tem coisa que milagre também é difícil fazer, né? Não, mas a gente foi até revolucionário, porque na região onde a gente está, a gente conseguiu ganhar pasto de suplemento, com suplementação, ganhando de 0,5% do peso vivo, ganhando 1 quilo, é muita coisa, já é muito acima. Foram várias dissertações e várias teses que saíram no grupo de pesquisa, justamente mostrando isso, a importância da suplementação a pasto, de aproveitar a questão do efeito aditivo, né, que é o efeito que você consegue, logicamente, tomando cuidado com o efeito substitutivo, que o efeito substitutivo nada mais é do que a substituição de um alimento por outro. Então, quando o animal deixava de comer o pasto para comer o suplemento, a gente chama de efeito substitutivo, que não é o desejável, né? Por questões de custo. Mas quando acontecia um efeito aditivo, é muito interessante que é o animal, em detrimento do suplemento, conseguir consumir mais pasto. Então, isso aumentou bastante o ganho da gente aqui em alguns experimentos. E aí foi contra muito a realidade do nosso sistema de extensivo hoje em dia, né? Que deve ser buscado, a eficiência. O professor Paulo parabeniza a comissão, muito obrigado, professor. E aqui tem uma pergunta que chegou para mim no meu WhatsApp, que a pessoa está com vergonha de fazer aqui no chat. Mas vou ler aqui. Quando você falou sobre o score corporal da vaca leiteira, você falou que poderia ser corrigido durante a lactação. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Boa pergunta, e eu acho que deveria ser feita para todo mundo, que ela é uma boa pergunta. Quando eu falei em relação à score de condição corporal, a gente deve considerar, vamos falar da raça holandesa, que é a raça mais produtiva de leite. A gente pensando na lactação ideal de 10 meses, não é? E pensando num período seco, em torno lá de 90 até 60 dias, que seria o ideal, uma lactação de 10 meses com um período seco de 60 dias. Aí essa vaca, no período seco, a gente tentar corrigir esse score corporal nesse período é muito complicado, porque você tem pouco período, somente 60 dias, para tentar corrigir esse score corporal para um animal que vai, logicamente, entrar em uma outra lactação. Então, quais são... Quando eu falei que a gente tem 10 meses de lactação, durante esse período é mais fácil, até porque o animal geralmente vai estar nas condições de trato do curral, do coxo, é muito mais fácil a gente garantir o consumo desse alimento e o consumo mais controlado. Então, assim, durante 10 meses lá, se a gente for pensar em dias, a gente tem a possibilidade, a versatilidade e uma janela maior de tentar corrigir essa deficiência que a vaca pode ter após o parto e durante a lactação. Para ela chegar no período seco, quando ela for entrar no período seco, ela já está no score ideal de uma vaca que esteja no final da gestação, iniciando
o pré-parto, digamos assim. Então, a questão mesmo é a questão do tempo. 60 dias é muito curto. Aí, se você for tentar corrigir o score lá no período seco, você pode dar uma limitação um pouco de gestação, a gente sabe os problemas metabólicos depois do parto, e pode se tornar um pouco mais difícil esse controle. Ótimo. A Viviane Ribeiro pergunta aqui, né, se existe, né, qual a idade ideal para avaliar a EPM. Idade ideal para avaliar? EPM. EPMURAS, né? Não, na verdade não existe uma idade ideal. Eu acho que, se você, geralmente, é fechado, ele é escolhido, esses indivíduos, eles são avaliados, geralmente, quando eles vão ser pesados, né? Se a gente for pensar em uma fazenda de corte, esses indivíduos, e aí eles vão vir no curral no dia do peso, uns 305 dias, ou a desmama, e aí com 365 dias. Então, assim, geralmente eles são feitos durante esse período, mas a depender da fazenda e da propriedade, essas avaliações podem ser feitas em qualquer idade, levando em consideração sempre a composição morfológica do animal, levando em consideração, igual eu falei para vocês, como você vai comparar indivíduos contemporâneos, de uma geração só, você já pode identificar indivíduos inferiores e fazer uma seleção. Mas geralmente é feito no período que esses animais vão ser pesados. Bacana. O Eric parabeniza aqui pela live, né? E parabéns aí pelo zootecnista adiantado, que é na quarta-feira. Renato, mete bronca, pode fazer a pergunta por áudio aí. Ô, Fernando, boa noite. Te parabenizando aí pela live, foi muito bacana, muita dúvida tirada, cara. Eu até te perguntei aí sobre o ganho de peso diário aí de 1,6 kg, beleza. Eu queria comentar uma coisa com você, até para você estar falando aí, tem muito produtor que faz tudo bonitinho, mas não faz o período de adaptação, né? Então peca muito nessa parte. Sim, sim. O período de adaptação ele é muito necessário, né? Que é a partir do momento que o animal difere, começa a ser submetido a uma dieta extremamente diferente, ele precisa de um período justamente de adaptação, seja ele em confinamento, ou seja ele a pasto com uma suplementação, a depender das circunstâncias. Todos os experimentos hoje em dia, quando a gente fala na parte da pesquisa, a gente deixa de lado um pouco o produtor rural, a gente já é obrigado a fazer esse período de adaptação, né? Que é justamente, você vai mexer lá, você vai adaptando a flora ruminal, a biota desse rumen, justamente para conseguir os melhores aproveitamentos desse alimento que vai ser fornecido, para depois você, então, começar a avaliar, de fato, se realmente aquele alimento ou aquela alimentação está vindo a garantir ganhos de pesos que você busca, né? Certo. No caso, Fernando, eu acompanho muito confinamento aqui na porta aqui, e de Carmo do Paranaíba, tem muito produtor que quer acelerar o gado, entendeu? Eu quero colocar isso concentrado e tal, e muitas vezes dá intoxicação alimentar. Então eu vejo que muito produtor ainda peca nessa parte aí, de adaptação mesmo, sabe? Ixi, parece que ele caiu, Renato. Só um minutinho. Beleza. Enquanto ele volta aí, eu vou responder algumas pessoas que fizeram pergunta aqui para mim, na verdade, sobre inscrição. Então, o pessoal que está com dificuldade, pode ser que o site congestionou, tá? Faz o seguinte, só finalizar de responder o pessoal aqui, Fernando. Sim, tranquilo. O pessoal que está com dificuldade aí, pode ser que congestionou e o portal travou lá, tira um print aqui e manda um e-mail para mim, tá? Eu vou escrever aqui nos comentários qual que é o meu e-mail. Aí vocês direcionam com nome completo e o CPF, por favor. Renato, finaliza aí para ele, por favor. Feza, te agradecer aí pela live, e igual eu tava falando com você, os produtores ainda pecam
nessa alimentar, então ainda ocorre muita intoxicação, entendeu? Quer Você fala acelerar, do... quer acelerar o do... gado para despachar ele mais rápido, entendeu? E muitas Ah, sim. vezes Isso aí é um ponto crucial, principalmente no confinamento, né? O período de adaptação é de extrema importância. A gente sabe que nos primeiros, logo após o período de adaptação, vem a questão do ganho compensatório, se houve alguma perda, né, de peso, e aí ele deve ser buscado de forma muito cuidadosa. Obrigadão, Fernando. Um abraço. Obrigado a você. Daniel parabeniza pela live. Jade, nós vamos enviar o certificado por e-mail, tá? O certificado ele é digital. WP, parabéns a todos os envolvidos, live maravilhosa. Marcel, tá? Sobre inscrição. Obrigado pela resposta. Eu agradeço pela resposta. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se não, vou encerrar aqui com o Fernando. Ian, eu postei em cima, 2 mensagens acima de você, tem meu e-mail, luizfrb@unipam.edu.br. Parece que é por isso mesmo, parece que pelo celular tá dando problema, mas pelo site tá dando certo. Mas aí, se não conseguirem fazer pelo computador, me mandem um e-mail com o nome completo, CPF e um print aqui da página que eu vou providenciar para vocês, tá? Só citar aqui as instituições, né, que escreveram aí, que estão fazendo parte. Instituto Federal Sudeste de Minas, né, Rio Pomba, o FVJM, lá em Unai, PUC, Minas Gerais, em Poços de Caldas, Universidade Estadual de Alagoas, em Santana do Ipanema, Unimontes, Janaúba, onde eu estudei, onde eu fiz mestrado. Um beijo para Janaúba. Universidade Federal de Jataí, né, UFJ, lá em Goiás, o FTM, Sinop, Unifespa, em Xinguará, Pará, Universidade Federal da Bahia, o EFOP, né, o curso técnico de isotecnia, UFES Alegre, lá no Espírito Santo, UFV Rio Paranaíba, Unijuazeiro, Unioeste, Universidade Estadual da Bahia, lá em Tapetinga, tá? Então, bem extenso aí, tá? Pessoal que tá falando aí, né? Quem é aluno do Unipam vai conseguir pegar pelo Unieventos. Quem não é aluno do Unipam, nós vamos enviar o certificado por e-mail cadastrado na hora que vocês fazem a inscrição, tá bom? Fernando, muito obrigado, não tem nem como, né, agradecer aqui pelas sábias experiências aí que você passou pra gente, acho que de uma forma bem prática. É difícil, né, em 2 horas e meia, assim, resumir todo esse conteúdo, mas eu acho que você conseguiu deixar principalmente os meninos aí com gostinho de quero mais, né, aqueles que interessaram por essa área, né, busquem, se aperfeiçoem, né, é uma área super interessante aí da zootecnia, né, e é uma área que nunca vai acabar, né, sempre tem demanda, né, cada vez mais essa área de seleção, ela é primordial aí na área de produção. Espero, né, que em uma próxima oportunidade, que um próximo momento, a gente possa te receber aqui pessoalmente na instituição, né, que foi sensacional, né, a distância, mas eu acho que pessoalmente até a energia é outra, né, o calor humano, infelizmente, faz falta, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Alô? Oi? Estão ouvindo? Isso. Então, eu que agradeço pelo convite, acho que veio bastante gente que até eu conheço, bastante gente que eu não conheço, pessoal de muitos estados, acho que eu nunca falei para tanta gente assim, de tantos lugares diferentes. É um prazer, né, é um tema que particularmente eu gosto e que fui estudando de forma gradual. Eu acho que o conhecimento ele é gradual, a gente não pode pular etapas em momento nenhum.
a gente tem que pensar na construção do conhecimento com uma forma sistêmica, seja qual área que a gente for. E uma coisa que, a mensagem que eu deixo é que busquem identificar as áreas que vocês gostam, né? E buscar esse conhecimento, porque é válido. Então, assim, eu sou muito grato hoje de estar fazendo uma palestra hoje para um professor que foi meu, que está aqui acompanhando, me parabenizando e melhorando a discussão. Isso é muito gratificante. Então, eu deixo meu muito obrigado a todos. Espero presencialmente um dia, quem sabe, conhecer todos e realmente, pessoalmente, a troca calorosa eu acho que o olho no olho é muito válido também, é um dos objetivos da educação, ele é traçado através desse olho no olho, dessa carga que é passada pessoalmente, mas o virtual também é um método de aprendizado. Queria agradecer a todos que ficaram até o final aqui, muito obrigado. Meu Instagram, repito, lá, Cairo Zootecnia, caso alguém queira conversar, bater papo, falar mais sobre o tema específico, estou sempre à disposição, sempre mesmo, não existem dúvidas, não existem vergonhas, eu acho que tudo deve ser buscado e dialogado, independente de a gente achar que a gente sabe ou não. Eu também não sei muita coisa, eu tenho muito a aprender ainda, tenho buscado isso, mas a troca e a passagem é de extrema necessidade para a gente conseguir fazer uma zootecnia forte no nosso país. Obrigado a todos e até a próxima. Oh, muito obrigado. E deixar aqui o convite amanhã, gente, 7 horas, tá? Às 19 horas, a gente vai ter um mini curso intitulado Aplicação Prática e Legal do Zootecnista no Manejo de Técnicas Reprodutivas. Né? Quem vai ser o instrutor aí é o professor, né, João Paulo Arcelino do Rego, é uma grande referência aí na área de reprodução, né, zootecnista na área de reprodução, então vale muito a pena estarem presentes aí também. Então, até a próxima, até amanhã e feliz Dia do Zootecnista antecipado aí para todos. Forte abraço.